No ano 588 a.C., quase 75.000 almas viviam atrás dos muros tidos como os mais seguros do mundo antigo. 18 meses depois, só 10.000 ainda respiravam, uma tragédia tão colossal que parecia impossível, pois Jerusalém tinha muros de 12 metros, comida para anos e soldados treinados em cada portão. Para a cidade proclamada estar sob a proteção do próprio Deus. Então, como a Babilônia derrubou uma fortaleza aparentemente invencível em tão pouco tempo? A resposta não foi só força, mas estratégia, fria e precisa. Nabucodonosor não atacou como outros conquistadores. Ele transformou a guerra em ciência. A pedra lançada, portão quebrado, muro derrubado, seguiu um método aperfeiçoado em cidades já reduzidas a cinzas. É nesse cenário, onde destruição virou cálculo e conquista virou matemática, que começa a queda de Jerusalém, avançando passo a passo até o primeiro golpe psicológico do rei babilônico. O exército de Nabucodonosor não era só vasto, era a destruição em pessoa. 180.000 homens prontos para um só fim: demolir cidades da base ao topo. Jeremias descreveu sua chegada como tempestade devorando tudo. Catapultas lançavam pedras, arietes quebravam portões e torres subiam mais que prédios atuais. Nenhum muro resistia muito àquela máquina de guerra. O brilho do rei babilônico estava no método. Ele jamais improvisava. Seguia um manual de conquista testado em dezenas de cidades. Nínive, Ascalon, Laquis, todos caíram do mesmo jeito. A força era a disciplina, afiada pela matemática da destruição. Quando Jerusalém desafiou a Babilônia, Nabucodonosor não correu. Sabia que a vitória viria primeiro na mente do inimigo. Aqui começa o próximo capítulo, o ataque mental que mudaria o destino da cidade. Ao cercar Jerusalém em 605 a.C., Nabucodonosor não lançou pedras. Ele quebrou portões. Sorriu e ofereceu generosidade. Envie jovens nobres para educar na Babilônia, e terão paz. Jeoiaquim aceitou, crendo salvar Jerusalém com um acordo esperto. Entre os escolhidos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os mais brilhantes da geração. Mas a estratégia real era bem mais cruel. O rei babilônico não queria simples reféns. Ele queria o futuro de Jerusalém. Levando os jovens mais inteligentes, garantiu que futuros líderes fossem moldados por um império estrangeiro. E pior, ao aceitar o acordo, Jeoiaquim se submeteu sem nem perceber. Jerusalém perdeu sua independência antes da primeira batalha, e isso era só o começo. Logo, um erro traria Nabucodonosor com fúria ainda maior. 3 anos depois, Jeoiaquim quebrou o pacto e provocou a ira de Nabucodonosor. Em 597 a.C., o jovem rei Joaquim, de 18 anos, viu do alto das muralhas um mar de soldados até o horizonte. O cerco começou, mas algo inédito aconteceu. Após apenas 3 dias, o rei abriu os portões e se rendeu voluntariamente. Jerusalém não caiu pela espada. Caiu pelo medo que já havia consumido seus defensores. Nabucodonosor usou a rendição para humilhar a cidade. Levou o rei como um troféu vivo. Criou o templo pela primeira vez, enchendo carroças com ouro e prata. Mas o golpe mais estratégico foi a deportação em massa. 10.000 líderes, soldados e artesãos foram levados. Só os pobres da terra ficaram para trás. Jerusalém virou sombra, governada por um rei fantoche. Essa frágil paz não duraria, pois um erro maior levaria ao desastre final. Por 11 anos, Zedequias foi o fantoche obediente da Babilônia. Ele pagava tributos, seguia ordens,
Manteve Jerusalém calada como se a ameaça tivesse passado. A pressão cresceu, alimentada por promessas vazias do Egito. Quando o exército do faraó se aproximou, o povo viu esperança. Pressionado e cego por falsas promessas, Zedequias traiu Nabucodonosor. Essa escolha foi o erro fatal que selou o destino da cidade. A Bíblia diz: a ira do Senhor já estava contra Jerusalém, e a rebelião acelerou o juízo. Esta vez, Nabucodonosor não aceitaria submissão. Ele não aceitaria tributo. Lhe exigiu destruição total. O rei da Babilônia jurou apagar Jerusalém do mapa, reduzi-la a pó diante das nações. Assim começou a preparação para o cerco mais longo, cruel e implacável da história da cidade. 588 a.C., Nabucodonosor voltou a Jerusalém, mas agora com um propósito diferente. Não buscava mais vassalos. E queria a aniquilação total. O cerco iniciou com um ato de engenharia militar sem precedentes. Babilônios ergueram um muro ao redor da cidade, transformando Jerusalém numa prisão a céu aberto. Entrava, nada saía. Dia após dia, o inimigo apertava o cerco, como uma serpente esmagando sua presa. A fome se tornou a arma mais devastadora. No início, a comida era racionada, pois comiam casca de árvore, couro cozido e até lixo. No auge do desespero, mães cozinhavam os próprios filhos para sobreviver. Corpos apodreciam nas ruas, muitos, pesados demais para serem enterrados. Durante todo esse tempo, Nabucodonosor observava em silêncio, impassível, certo que o tempo faria o que catapulta alguma poderia. Após 18 meses de fome e agonia, o inevitável aconteceu. Em julho de 586 a.C., uma fenda de 3 metros se abriu na muralha norte. Não foi um colapso dramático, mas bastou para soldados inimigos passarem lado a lado. Pânico tomou conta de Jerusalém. Guardas gritaram: o muro caiu. Soldados famintos largaram as espadas e fugiram. A resistência já havia se quebrado por dentro. Arqueiros babilônicos foram os primeiros a entrar, enchendo as torres de flechas. Em horas, a defesa de Jerusalém caiu e Zedequias fugiu pela brecha como um covarde. Mas não havia volta. Nabucodonosor havia vencido. Com os muros em ruínas, o próximo passo seria cruel: acabar com a linhagem real. Com a cidade conquistada, Nabucodonosor forçou Zedequias a ver o impensável. Os filhos do rei foram mortos à sua frente e seus olhos queimados com ferro em brasa. A última imagem que veria: o sangue dos filhos no chão. A linhagem real de Judá, extinta num ato brutal, um aviso: traição não ficaria impune. Mas pior ainda estava por vir. O templo de Salomão, coração da fé de Israel, foi saqueado e queimado até as cinzas. Toneladas de ouro e prata foram levadas à Babilônia como espólio meticuloso. Mulheres violadas, famílias desfeitas, Jerusalém reduzida a ruínas fumegantes. Pela primeira vez em 1000 anos, não havia voz nem vida, só silêncio e escombros. Das cinzas surgiu a pergunta: por que Deus permitiria tal desolação? A queda de Jerusalém, fruto de más escolhas, rebeliões e um plano cruel friamente executado. Nabucodonosor provou que nenhuma cidade, por mais forte, resistiria ao poder da Babilônia. Em semanas, séculos de história e fé viraram cinzas ante um povo quebrado por fome, medo e fogo. A cidade, antes símbolo de esperança, tornou-se silêncio e pó. Mesmo na destruição, uma pergunta ecoava: por que Deus permitiu tanto sofrimento?
A resposta estava não só no julgamento, mas na promessa de futura restauração. Pois quando tudo parece perdido, a Bíblia mostra que Deus nunca abandona seu povo. A queda de Jerusalém virou não só um fim, mas um alerta vivo e lição eterna para gerações.